Olá, pessoal! Vocês já se depararam com algo que parece quase humano, mas algo está um pouco estranho? Bem-vindos ao fascinante mundo do Vale da Estranheza. Um conceito intrigante que nos leva a explorar a interseção entre a tecnologia, a estética e a mente humana. Imagine o seguinte: você está observando um robô, uma animação digital ou até mesmo um personagem de videogame. A princípio, tudo parece normal, mas há algo sutilmente perturbador que faz com que sua mente hesite. Essa é a essência do Vale da Estranheza. À medida que avançamos em direção à fronteira entre o artificial e o real, as representações humanas se tornam mais convincentes do que nunca. Mas aqui está a reviravolta. Quanto mais essas criações se aproximam da perfeição, mais suscetíveis estamos a experimentar uma sensação desconfortável, como se algo estivesse fora do lugar. Por que isso acontece? O que é exatamente que nos faz sentir repulsa ou desconexão quando algo quase real atinge nossos olhos? Será que é porque nossa mente detecta o falso no verdadeiro ou o verdadeiro no falso? Então vem comigo que exploraremos esse enigma juntos. Vamos lá! O Vale da Estranheza, também conhecido pelo termo em inglês Uncanny Valley, é uma hipótese que descreve uma peculiaridade na percepção humana em relação a representações artificiais de seres humanos, como robôs, avatares digitais e animações computacionais. Essa teoria sugere que à medida que essas representações se tornam mais realistas, elas se tornam mais atraentes e empáticas para os observadores humanos, mas apenas até certo ponto. Quando essas representações se aproximam muito da aparência e do comportamento humano, mas não atingem a perfeição, elas podem causar uma sensação de desconforto, repulsa ou estranheza nos observadores. A hipótese do Vale da Estranheza foi originalmente proposta pelo robótico japonês Masahiro Mori em 1970, que notou esse padrão ao observar as reações das pessoas a representações robóticas e humanoides em comparação com suas respostas a objetos menos realistas ou mais abstratos. A ideia é que, à medida que a semelhança entre a representação e um ser humano real aumenta, a empatia e a aceitação das pessoas também aumentam. No entanto, quando essa semelhança está muito próxima, mas ainda há discrepâncias sutis nos detalhes, as pessoas tendem a experimentar uma resposta negativa, uma sensação de desconexão ou repulsa. Esse vale, na curva de aceitação, representa o ponto em que a familiaridade e a empatia dão lugar a uma sensação de inquietude. À medida que a representação se torna mais perfeita, a aceitação e o conforto tendem a aumentar novamente. Essa hipótese do Vale da Estranheza tem implicações significativas em áreas como a robótica, animação por computador, realidade virtual e design de personagens em jogos. Para evitar esse desconforto, os designers muitas vezes buscam um equilíbrio entre realismo e abstração, mantendo características distintamente não humanas para evitar a sensação de repulsa. A evolução contínua da tecnologia e a compreensão mais profunda da mente humana estão contribuindo para uma melhor navegação em torno desse vale e para a criação de representações que sejam mais aceitáveis e agradáveis para os olhos dos observadores humanos. A sensação de estranheza ou repulsa no Vale da Estranheza é amplamente atribuída a uma discrepância entre a aparência ou o comportamento da representação artificial e a expectativa do observador em relação ao que é humano. Isso pode criar um conflito cognitivo e emocional que resulta na sensação desconfortável. Nosso cérebro é altamente adaptado para reconhecer padrões e características humanas, e essa sensibilidade evoluiu para nos ajudar a identificar ameaças, interagir com outros seres humanos e entender o mundo ao nosso redor. Quando encontramos representações que são quase idênticas às de seres humanos, mas ainda possuem discrepâncias perceptíveis, nosso cérebro pode reagir com um desconforto ou uma sensação de estranheza. Existem algumas teorias que tentam explicar as razões por trás dessa reação.
A primeira delas é a chamada detecção de inautenticidade, que fala sobre à medida que uma representação se torna mais realista, onde nossas mentes tendem a esperar um comportamento e características perfeitamente humanas. Pequenas imperfeições ou detalhes que não correspondem ao que esperamos em um ser humano real podem ser interpretados como sinais de inautenticidade, desencadeando desconforto. Outra teoria seria a chamada violação da familiaridade, onde nossas mentes são altamente sensíveis a reconhecer padrões familiares, e isso inclui o reconhecimento de características humanas. Quando uma representação está muito próxima de ser humana, mas ainda há diferenças perceptíveis, isso pode desencadear uma resposta negativa porque estamos programados para identificar rapidamente qualquer coisa que saia do comum. A terceira teoria é a chamada ameaça à sobrevivência. Desse modo, alguns cientistas sugerem que a sensação de desconforto pode ter raízes evolutivas. Em nosso passado ancestral, identificar rostos e comportamentos humanos era crucial para nossa sobrevivência. Portanto, a falta de perfeição na representação humana poderia desencadear uma resposta de alarme, pois poderia ser percebida como uma ameaça. Outra possível teoria seria a chamada ambiguidade emocional. Quando uma representação está no vale da estranheza, suas características podem ser ambíguas o suficiente para que nossos cérebros tenham dificuldade em interpretar suas emoções. Isso pode levar a uma sensação de desconexão, já que não conseguimos determinar adequadamente a intenção emocional da representação. A última teoria seria a chamada ilusão de consciência. À medida que uma representação se torna mais realista, podemos ser mais propensos a projetar características humanas, incluindo emoções e intenções nela. Quando essa projeção não é totalmente precisa devido a pequenas discrepâncias, podemos sentir um desconforto ao reconhecer a incompatibilidade entre a aparência e as reações percebidas. A reação de estranheza no Vale da Estranheza é uma interação complexa entre nossas expectativas, nossa percepção de autenticidade e nossa capacidade de reconhecer e interpretar características humanas. A compreensão completa desses mecanismos ainda está em desenvolvimento, mas as teorias acima ajudam a explicar por que nossos cérebros podem reagir de forma negativa a representações quase humanas, mas não perfeitamente humanas. À medida que avançamos para um futuro de avanços tecnológicos contínuos, o Vale da Estranheza continua a nos desafiar. Como as representações humanas se tornam cada vez mais indistinguíveis das pessoas reais, será que encontraremos uma maneira de atravessar o vale e alcançar a plena aceitação? Ou essa é uma fronteira que sempre estará além de nosso alcance? E aqui estamos, no fim desta fascinante exploração do Vale da Estranheza. Espero que vocês tenham desfrutado dessa jornada tanto quanto eu. Se vocês quiserem continuar explorando os mistérios da ciência, tecnologia e cultura, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com outras mentes curiosas por aí. Lembrem-se, o Vale da Estranheza nos mostra que mesmo em nossa busca pelo realismo perfeito, há sempre um mistério que nos intriga e nos desafia. Um grande abraço e até a próxima!